Oi, tudo bem? Eu sou o professor João e neste vídeo eu vou mostrar a você como passar parâmetros para um arquivo JSP através do método POST, utilizando para isso formulários HTML. Então, vamos para o vídeo? Então, para criar o primeiro exemplo de passagem de parâmetros para arquivo JSP através do método POST, eu abri o Eclipse e criei um projeto web dinâmico. Peguei esse projeto, adicionei ao meu servidor Tomcat e startei o meu servidor. Se você ainda não sabe como se faz isso, na descrição desse vídeo está disponível um link para o vídeo onde eu mostro como realizar todo esse processo. Vamos começar? Então vamos primeiro criar um arquivo HTML com um formulário que o usuário preencher e enviar esses dados para o arquivo JSP. Para isso, eu vou abrir aqui o meu projeto Vídeo 3, vou clicar com o botão direito em cima da pasta Web Content, que é a pasta onde nós salvamos todos os nossos arquivos HTML e JSP. Vou vir aqui na opção New, em seguida clicar na opção HTML File. Vou colocar o nome do meu arquivo aqui de cadastro.html. Vou clicar no botão Next, escolher a versão de HTML que eu quero, que é a versão 5, e clicar no botão Finish. Vou fazer umas poucas alterações aqui no código, para que ele fique no formato de HTML5, e vamos começar a criar o formulário. Agora que o formulário HTML está pronto, então nós temos aqui os campos com o name nome, name idade, name peso e name espécie. Então esses quatro valores, nome, idade, peso, espécie, vão ser os 4 parâmetros que vão ser enviados para o arquivo JSP no momento em que o usuário clicar nesse botãozinho aqui, cadastrar animal, que é um botão do tipo Submit. Vamos dar uma olhadinha no formulário? Então está vendo aqui, ó, os campos nome, idade, peso e espécie. Tudo bem? Então vamos lá. Então, quando clicar nesse botão, os dados vão ser enviados para o cadastro.jsp, que é o arquivo que vai receber. Então vamos criar o cadastro.jsp agora? Então vamos lá. Botão direito no pacote Web Content, na opção New, em seguida em JSP File. Aí nós vamos criar aqui. Então vamos botar assim, cadastro.jsp. Aí você vai me perguntar, mas já não tem um cadastro.html? Os dois arquivos podem ter o mesmo nome? Pode, porque tem extensões diferentes. Um é HTML e o outro é JSP. Vou clicar aqui no botão Next, vou selecionar aqui a opção JSP com HTML, né, como tipo do arquivo. Vou clicar em Finish. Tudo bem? Então, o que nós vamos fazer agora? Fazer umas pequenas alterações aqui para colocar no padrão de HTML5. Então, agora que já está no padrão do HTML5, vamos começar a criar o código JSP para receber os dados como parâmetro via método POST do formulário que nós criamos anteriormente. Vamos lá? Então, eu vou criar aqui um bloco de JSP, colocando sinal de menor porcentagem, porcentagem sinal de maior. Eu vou criar aqui 4 variáveis. Então, eu vou botar aqui, olha, string nome, porque vai armazenar uma cadeia de caracteres, int idade, porque vai armazenar um número inteiro, float peso, porque vai armazenar números que podem ter casas decimais, e string espécie, porque vai armazenar uma string, uma cadeia de caracteres para ser canina ou felina. Então, como é que nós fazemos para que cada uma dessas variáveis receba um parâmetro referente a um campo do formulário? Basta você utilizar o objeto request, então ele vai receber, o nome vai receber request, ponto, e o método getParameter. E aqui, entre parênteses, nós colocamos o quê? O mesmo name que você definiu lá no formulário. Então, por exemplo, aqui, no campo nome, o name é nome. Então, eu vou pegar nome e vou colocar aqui, ó, nome, fechei aspas, fechei parênteses, pronto. E aí, com isso, na hora que eu clicar lá no botão de envio de dados, automaticamente o valor do campo que tem o name igual a nome vai ser obtido pelo método getParameter e atribuído a essa variável nome. A mesma coisa
para os outros campos. Então, eu vou copiar aqui, ó, e vou colar embaixo e vou mudar apenas o nome dos parâmetros. Então, aqui é o parâmetro idade, tal qual o name lá do campo do formulário. Aqui, peso, também tal qual lá o name do campo do formulário. E aqui, espécie. E aí, na hora que eu salvo, ele vai dar um erro na linha da variável idade e um erro na linha da variável peso. Só para lembrar, como eu falei no vídeo anterior, quando é que acontece isso? Todo parâmetro obtido pelo método getParameter do objeto request, não importa qual é o valor que esteja armazenando, ele sempre vem como string. Então, se eu tentar pegar um valor obtido, pelo método getParameter e atribuir a uma variável do tipo int, vai dar erro. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos a conversão desse valor para o tipo de dado que a gente quer antes de atribuir a variável. Então, nós fazemos a conversão desse tipo de dado que a gente quer antes de fazer a atribuição à variável. Então, antes aqui do request.getParameter idade, eu vou colocar assim, o objeto integer.método parseInt. E aí, entre parênteses, eu coloco o request.getParameter. Salvei, acabou o erro. A mesma coisa aqui no float. Eu vou colocar aqui o objeto float.método parseFloat. Eu coloco o request.getParameter entre parênteses. Salvei, acabou o erro. Tudo bem, gente? Porque ele está fazendo a conversão do dado antes de atribuir a variável. Aí, fora agora do bloco de código do JSP, eu vou colocar assim, H1 cadastro de animais. Aí embaixo, eu vou colocar assim, um parágrafo, né, e fazer uma coisa, fazer uma simulação. Por exemplo, o seguinte animal foi cadastrado com sucesso. Fechei parágrafo. Vou botar mais um parágrafozinho aqui embaixo. E aí vou colocar aqui os dados do animal. Então, vou botar assim, olha, nome, BR para quebrar a linha, idade, nome, BR para quebrar a linha, embaixo, idade, BR para quebrar a linha, embaixo, peso, BR para quebrar a linha, e aí embaixo, espécie. E aí, o que eu vou fazer agora? Vou colocar aqui o bloco de código em JSP para poder escrever o valor de cada variável ali ao lado de cada palavra. Então, eu vou colocar aqui, ó. Lembra do vídeo anterior, onde eu mostrei uma abreviação do out.print, que é, você abre um bloco de código de JSP, tá vendo aqui, ó, igual, e coloca o nome da variável. Por exemplo, nome. E não esqueça que não se coloca ponto e vírgula. Abra um bloco aqui, bota igual, variável, idade. Abra um outro bloco aqui de JSP, igual, variável, peso. E aqui, abra um bloco de JSP, coloco igual a variável, espécie. Vamos testar lá no navegador agora? Então, eu vou abrir aqui o meu navegador, vou atualizar o meu formulário e vou digitar aqui o nome de um animal. Exemplo. Tá aqui, olha, mel, 12, idade 12, peso, estou chutando aqui, 4,3, 4,3 kg. Vou selecionar aqui a opção canina, clicar no botão cadastrar animal. Vai demorar um pouquinho, porque está passando os dados. Pronto, os dados foram passados para o arquivo JSP via método POST. Então, gostaram? Na descrição desse vídeo tem um link para um vídeo bônus, onde eu mostro passo a passo a criação desse formulário cadastro.html que nós acabamos de utilizar no exemplo anterior. Agora, nós vamos fazer um exemplo um pouquinho mais elaborado. Nós vamos criar um formulário onde o usuário vai preencher 2 números, ou seja, ele vai digitar 2 números, vai escolher uma das 4 operações básicas da matemática, vai clicar no botão
calcular. E automaticamente o arquivo JSP vai receber esses dados e vai calcular a operação de acordo com a escolha do usuário. Então, vamos lá? Então, para este exemplo, eu criei um arquivo chamado de calculadora.html dentro da pasta Web Content. E nesse arquivo eu criei um formulário HTML. Vocês podem ver aqui no navegador. Deixa eu acessar aqui o mesmo endereço, 127.0.0.1, 2.8080, barra projeto 3, barra o nome do meu arquivo, que é calculadora.html. Então, observa que nesse formulário eu coloquei aqui o action, calculadora.jsp, que é o arquivo JSP que vai receber os dados desse formulário para poder processar, e o método igual a post, pois os dados vão ser enviados via método post. Então, esse formulário ele tem 3 campos. Ele tem aqui o campo que tem o name, o valor 1, que é esse aqui, para o usuário poder digitar um valor. Vou dar um exemplo aqui. 10. Tem aqui o campo, olha, valor 2, que é para o usuário poder digitar um campo. Outro valor, por exemplo, 4. E aqui um outro field set com a legenda operações. Está vendo aqui, ó, field set com a legenda operações. E 4 botões do tipo input type igual a radio, que são esses botões aqui, ó, onde o usuário só consegue marcar uma das opções. E aí o value de cada um é 1, 2, 3 e 4. Ou seja, quando o usuário clicar aqui no botão calcular, que é um botão do tipo submit, que é o envio que envia os dados para o arquivo definido no atributo action do form, o que vai acontecer lá no JSP? Se o usuário marcar a opção adição, o valor passado vai ser 1. Se marcar a opção subtração, o valor marcado vai ser 2. Se marcar a opção multiplicação, o valor passado é 3. E se marcar na opção divisão, o valor passado é 4. E o JSP vai calcular de acordo com o valor passado. Vamos lá então? Para continuar o exemplo, eu criei um arquivo chamado calculadora.jsp dentro da pasta Web Content. Agora, nós vamos declarar as variáveis que vão receber os parâmetros do formulário através do método post. Vamos lá? Então, aqui dentro do body, eu vou criar um bloco de código de JSP. E vou declarar as seguintes variáveis. Float, valor 1, float, valor 2, int, opção e float, resultado. A variável valor 1, ela vai receber como parâmetro o valor do campo que tem o name igual a valor 1. Só que, lembrando a vocês, que todo valor obtido pelo método getParameter do objeto request, ele sempre vem como string. E como nossa variável valor 1 é valor, nós vamos ter que utilizar aquela técnica de conversão através do método parseFloat. Então vamos fazer isso direto. Então vou colocar aqui o objeto float, o valor 1 recebendo o objeto float e o método parseFloat, e entre parênteses então vamos colocar um método, né? O objeto request, ponto, e o método getParameter, e aí, entre parênteses, entre aspas, o nome do campo, que é valor 1. Repara que já salvei, não deu erro nenhum. Eu vou copiar aqui, vou colar embaixo e só vou mudar o nome do parâmetro para o parâmetro valor 2. Embaixo também eu vou colar, só que aí eu vou trocar aqui o objeto de float para integer e o método de parseFloat para parseInt. E aqui o nome do parâmetro, que é o parâmetro operação. E aí observa o seguinte, que lá no calculadora.html nós temos aqui o campo, olha, operação, tá vendo? Com os values 1, 2, 3 e 4. E aí, então, essa variável aqui, opção, vai receber um desses 4 valores. E aqui a nossa variável resultado, nós vamos inicializá-la como 0, porque ela ainda não tem nenhum valor recebido. Pronto, a parte de declaração das variáveis e recebimento dos parâmetros via método post está pronta. Agora nós vamos fazer o cálculo dessa operação.
Então, nós vamos utilizar aqui uma estrutura de controle para seleção já conhecida nossa da programação, que é a estrutura switch. Como é que funciona a estrutura de seleção switch? Aí, entre parênteses, a gente coloca uma variável que sempre deve ser ou int ou char, e entre as chaves dela, que é o bloco de código dela, nós colocamos cases com valores. Então, por exemplo, case 1, vou colocar embaixo aqui, do case 1, o case 2, embaixo o case 3 e embaixo o case 4. E aí ele vai avaliar o valor de cada case com o valor da variável que está no switch. Se por acaso o valor que tiver no case for igual ao variável que tiver no switch, ele executa a instrução ou as instruções que estiverem após os dois pontos. Então vou colocar aqui, ó, case 1, resultado recebe valor 1 mais valor 2. Ou seja, se por acaso, né, o valor da variável opção foi igual a 1, significa que o usuário clicou na opção adição. Então ele vai fazer a soma do valor 1 com o valor 2 e vai atribuir a variável resultado. E aí eu vou colar embaixo e eu vou alterar apenas as operações. Ó. Valor 1 menos valor 2. Aqui no case 3, o resultado recebe valor 1 vezes o valor 2. E no case 4, o resultado recebe valor 1 dividido pelo valor 2. Só que não sei se vocês vão lembrar, a estrutura de controle para a seleção switch, ela tem uma característica interessante que é o seguinte: se o primeiro case for verdadeiro, ele vai executar tudo que está do primeiro case para baixo, ou seja, o case 2, 3 e 4. Se o case 2 for verdadeiro, vai executar tudo que está do case 2 para baixo, o case 2, 3 e 4, e assim por diante. Para evitar isso e ele executar apenas as instruções do case verdadeiro, nós colocamos o comando break ao final de cada case. Então, eu vou colocar aqui, ó, break, break e break. No último não é necessário, porque não vem nada depois dele. Então, colocar ou não vai fazer diferença. Tudo bem? Então, vamos continuar. Agora que nós já recebemos os valores como parâmetros, já fizemos a operação, nós vamos mostrar o resultado para o usuário. Então, eu vou colocar aqui, ó, um H1 com o título calculadora básica. E aqui embaixo eu vou colocar um parágrafo. Dentro desse parágrafo, eu vou colocar assim os seguintes valores. Valor 1, 2 pontos, BR para quebrar a linha. E embaixo, valor 2, 2 pontos, BR, para quebrar outra linha. E aqui embaixo, resultado. E aí, para poder escrever o valor de cada variável ao lado desses textos, a gente vai usar aquela forma abreviada do out.print, que é o sinal de menor, porcentagem igual e o nome da variável. No caso aqui, valor 1. Embaixo a mesma coisa, sinal de menor, porcentagem igual ao nome da variável. Valor 2. E aqui ao lado do resultado, sinal de menor, porcentagem igual a variável resultado. Salvei e agora nós vamos testar no navegador. Então, vou abrir aqui o navegador, vou atualizar aqui meu arquivo calculadora.html e vou colocar valores aleatórios para fazer o teste. Então, vou botar aqui, olha, 10 e 4. Selecionei a opção adição, cliquei em calcular, resultado é 14. Se eu clicar na opção subtração, clicar em calcular, resultado é 6. Se eu clicar aqui em multiplicação e clicar em calcular, resultado é 40. E se eu clicar aqui na divisão e clicar no botão calcular, o resultado é 2,5. Lembrando a você que na descrição de cada vídeo está disponível um link para a conta do GitHub com os códigos utilizados em cada um dos vídeos. Espero que você tenha gostado deste. E se você realmente gostou, deixe seu like, compartilhe, deixe o seu comentário. A sua opinião é muito importante para a melhoria do crescimento do canal e dos vídeos que nós vamos postar aqui. Então, até o próximo vídeo.